podemos aqui trazer os nossos convidados, professora Zilda, professor Tony, professora Jesus, bom dia a vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Então, eu já agradeci a vocês, mas eu quero também fazer um agradecimento a todos que estiverem assistindo, especialmente professores e gestores educacionais. Em relação à sua pergunta, minha trajetória acadêmica sempre esteve associada ao campo teórico e prático das habilidades sociais e às suas aplicações, especialmente, nesse caso, educação, que é um campo onde tem uma aplicação imensa. Esse campo das habilidades sociais, ele aborda a competência social das pessoas para se relacionarem umas com as outras de forma a garantir uma melhor qualidade de vida, de convivência social, de realização pessoal, de produtividade no trabalho, enfim, uma série de impactos que a pesquisa vem mostrando que são efeitos de um bom repertório, de uma boa convivência baseada em habilidades sociais e competência social. E na educação, eu procurei associar este campo a muitos outros temas e questões de pesquisa. Por exemplo, a questão da função social da escola na formação ampla dos alunos. Muito antes da BNCC, a gente já vinha falando sobre isso a partir do campo das habilidades sociais. A questão da aprendizagem mais desenvolvimento na escola, o que implica em analisar a qualidade da interação professor-aluno, os métodos de ensino, as possibilidades interativas desses métodos, como já nos dizia Vygotsky, e tantos outros que defendem a construção social de conhecimento. A formação dos professores, automaticamente decorrente de tudo isso, e eu vivi em loco o cotidiano de professores e alunos de diferentes tipos e condições de escola, pública, particular, de periferia, entrando em sala de aula, fazendo junto com o professor, enfrentando os desafios que o professor enfrenta em sala de aula. A questão das dificuldades de aprendizagem, de comportamento dos alunos, a pesquisa mostra uma relação imensa com o repertório de habilidades sociais, a questão do bullying, da disciplina, da busca de disciplina indutiva, e também, nesse tempo todo, estudos sobre habilidades sociais e necessidades educativas especiais, as crianças que precisam ser incluídas na escola. Bom, com relação especificamente à violência na escola, e com base nessa experiência, eu quero fazer algumas breves considerações aqui. Primeiro, eu entendo que há medidas de curto prazo para a crise de vulnerabilidade da escola nesse momento, já falou muito nisso, essa semana se falou o tempo todo das medidas governamentais, e já fizemos também algumas críticas a isso. E uma delas que eu faço é que elas não podem ser dissociadas das medidas de médio e longo prazo que resgatem o papel da escola como agente de prevenção da violência e que resgate a sua função social, educativa e transformadora. A escola, de certa forma, é um microcosmo das diferenças sociais que ocorrem na sociedade, diferenças sociais, étnicas, religiosas e políticas. As crianças e os adolescentes levam isso para a escola. E isso pode se traduzir em problemas, inclusive de relacionamento, em bullying, em preconceito, em discriminações, etc. Quer dizer, isso tudo cria um mote importante para que, nessa fase em que, em geral, com exceção dessa situação agora que a gente está vivendo, mas, em geral, é uma situação mais manejável, para se trabalhar, para se começar aí com um trabalho intensivo de preparação das novas gerações para que elas sejam protagonistas de uma ação de defesa da escola, uma ação de defesa da vida, uma ação de defesa das condições de convivência harmoniosa entre as pessoas e antiviolência. Então, eu entendo que é preciso trabalhar essas medidas emergenciais de proteção à escola, mas sem descaracterizar que a escola sempre foi e precisa continuar sendo um ambiente de convivência harmoniosa, de liberdade, de debate civilizado de ideias, inclusive ideias contrárias, de formação crítica e inclusiva das novas gerações, de desenvolvimento pleno dos alunos, inclusive em práticas solidárias e de resistência. A escola é um espaço que precisa ser preservado e construído e garantido como espaço de convivência
e de aprendizagem de convivência pacífica e não de disseminação de cultura e ódio e medo, como nós estamos vendo. Isso significa, na minha opinião, que deveriam ter sido previstas, com essas medidas governamentais que foram tomadas, avaliações e critérios de duração e suspensão dessas medidas, já que elas são emergenciais, elas são para o momento de crítica. Em que momento e sob quais critérios elas vão ser suspensas? A gente não teve notícias sobre isso. E aqui eu entendo que a parceria com ciência, com cientistas, com quem está estudando isso, é fundamental. Não dá para ir se incluindo políticas públicas de alteração da estrutura da escola, porque ter guardas na escola altera todo o conceito de escola que nós temos. E sem pensar nisso com especialistas que possam avaliar e avalizar ou não essas medidas. Aí eu entendo que as políticas públicas de proteção na escola também não podem ser dissociadas, eu estou no meu terceiro ponto, não podem ser dissociadas do investimento na infraestrutura e condições escolares necessárias para um ambiente agradável e motivador para os alunos, que eles se identifiquem com a escola, que eles gostem da escola, e que tudo isso estimule a vivência coletiva dos alunos, relações afetivas, assertivas, solidárias, construtivas, em projetos como, por exemplo, esse que o Zuin falou, e em outros projetos também. É possível que os alunos, trabalhando juntos e criando projetos coletivos, em que todas essas habilidades são necessárias, eles também se fortaleçam como protagonistas para atuarem na sociedade nessa direção. É um projeto desse tipo, eu entendo que ele deve articular a aprendizagem acadêmica tradicional sólida, os alunos precisam de um bom conhecimento geral, de leitura, de matemática, de tudo isso, e, ao mesmo tempo, eles precisam de desenvolver pelo menos 3 eixos. Eu entendo 3 eixos importantes. O primeiro, uma compreensão crítica sobre o contexto e o funcionamento da sociedade em que estamos inseridos. Quer dizer, existe nesses próprios projetos e nessas próprias ações dentro da escola, é possível trazer os alunos para refletirem sobre tudo isso. Textos em literatura, textos de música, filmes, teatro, nós temos produtos culturais imensos que poderiam ser usados para que os alunos pudessem desenvolver tudo isso. O desenvolvimento pessoal é o segundo ponto, em competências acadêmicas sólidas associadas ao desenvolvimento socioemocional, para lidar com esse contexto e para eles assumirem, então, esse protagonismo que nós esperamos das próximas gerações, inclusive em termos de prevenção da violência que ocorre na sociedade. Inclusive em termos de crítica a captura que está ocorrendo pelas redes sociais do ódio, pela cultura do ódio. E o terceiro item é a adesão a valores de convivência, que se contraponham a preconceito, discriminação e que sejam direcionados para o respeito aos diferentes, para a solidariedade, para a generosidade, para a ética, para a vida, para a liberdade, para a honestidade e tantos outros. A escola deve ser um espaço de construção de valores. E esses valores não precisam ser um momento à parte da aprendizagem acadêmica. Ele pode estar imbuído numa aula de matemática, o professor pode estar trabalhando valores de cooperação e solidariedade entre os alunos. Toda a gestão escolar, eu entendo, agora eu vou para um próximo ponto, né, dos vários pontos que eu elenquei, e acho que esse talvez seja o mais importante. Toda a gestão escolar precisaria estar comprometida com essas metas, mas eu quero destacar aqui o papel do professor como o grande maestro de todo esse processo. Eu não estou nem falando mestre, eu estou falando maestro, alguém que realmente consegue harmonizar todas essas coisas e das medidas de proteção à escola que partem de dentro da escola. Nós estamos falando, as emergenciais vieram de fora, então estamos falando agora de dentro da escola, o que a escola pode fazer. E ao dizer isso, eu quero destacar muito isso. Eu não estou colocando a responsabilidade para o professor. O professor não é responsável pelo estado de coisas que está ocorrendo. Isso é muito claro.
mas eu estou destacando e valorizando o seu papel na formação das novas gerações e de um projeto desse tipo. Por isso, eu entendo que qualquer medida de proteção à escola, mesmo essas proteções imediatas, elas devem inserir também investimento em condições adequadas de formação, valorização e salário dos professores. Não dá para dissociar de tudo isso, não dá para pensar só vamos armar a escola. Não, nós precisamos melhorar a escola. Essa é a questão. Em nosso trabalho de pesquisa dos últimos anos, nós temos investido no desenvolvimento socioemocional, que deve ser articulado à formação acadêmica dos alunos, e tudo isso mediado pelo professor. Por isso, nós investimos em um programa de formação de professores, que está online numa plataforma da UFSCar, e que agora nós condensamos nesse livro, a Mariana já falou, só vou mostrar aqui para vocês, eu não sei se aparece virado, mas é este livro, que contempla a maior parte dessas atividades. Foi uma maneira que nós encontramos para torná-la mais acessível, mais viável, para que os professores, em geral, possam fazer o seu desenvolvimento, como a Mariana falou, autoinstrucional, quer dizer, lendo o livro, realizando as atividades, ele consegue assimilar e aplicar muito do que nós fizemos. E tem mais coisas na plataforma ainda. Então, o chamado é que os educadores invistam em identificar alternativas para associar os conteúdos a práticas curriculares que levem à reflexão sobre o momento, a valores e competências para uma convivência pacífica, solidária, harmoniosa, pautada por valores de vida e não de morte. E ainda relacionado, eu estou fechando a minha fala, não quero me estender muito, ainda relacionado à ação do professor nesse momento de crise, nós não podemos deixar de considerar a importância do monitoramento dos comportamentos dos alunos que se afastam desse ideal de formação. Teve uma pergunta aqui logo no começo a respeito disso. O que fazer com essas crianças? A autoproteção da escola não significa punir essas crianças ou apenas encaminhar para outros setores. A escola, de alguma maneira, precisa buscar alternativas para trazer essas crianças para o conjunto dos demais alunos de uma forma inclusiva, com acolhimento, com engajamento moral, que o Zuin falou, e com suporte socioemocional afetivo. O vínculo do professor com os alunos é a base para o respeito, esse respeito que a gente busca tanto, que é preciso ter em relação ao professor, e para a autoridade legítima dele para trabalhar tudo isso. Então, esse vínculo precisa ser construído. Nós damos dicas muito fortes no livro sobre como o professor vai criar o vínculo para poder depois ser, de fato, um suporte social, emocional e educativo para os alunos. Eu reconheço que não é fácil estimular relacionamentos interpessoais nesse momento de crise. Mas isso é parte da função social da escola. E deve estar presente também junto com essas medidas imediatistas. A partir daqui, não é para amanhã, mas é para amanhã, para depois, é de médio e longo prazo, mas começa agora. E ajudar os alunos também a lidarem com os sentimentos que estão sendo despertados neste momento, o medo, a tristeza, a raiva, que também é um sentimento de pais e professores. Trazer os pais para a escola, para essas discussões. A função da escola é se contrapor a tudo isso com práticas coletivas internas que estimulem o sentido de pertencimento dos alunos e dos seus pais, a coesão, a cooperação, a empatia e a solidariedade. E que também sejam práticas antirracistas, anti-bullying, anti-preconceito, anti-discriminações. Então, para encerrar, eu entendo que a escola é um patrimônio cultural a ser preservado e que essa responsabilidade é de todos nós. A violência contra as escolas precisa ser combatida em articulação com a violência da sociedade, que pode se traduzir de forma mais manejável nesse momento do desenvolvimento das crianças e adolescentes, entre os alunos, mas que precisam ser alvo de uma ação mais educativa e construtiva, de compreensão da realidade social em que eles estão inseridos e de preparação deles para um protagonismo saudável sobre essa realidade.
Então, eu entendo que nosso compromisso é o de cidadãos que acreditamos que a educação não transforma o mundo sozinha, mas que qualquer transformação não ocorrerá sem ela, lembrando o nosso querido Paulo Freire. E temos que fazer muito nessa direção. Agradeço a atenção de vocês, era isso, a gente fica aí aberto para discussão.